Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos que estão chegando aí para a nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 19 de abril de 2020, onde nós vamos estudar sobre eleição e predestinação, né? O que a Bíblia nos fala a este respeito. Quero cumprimentar você, quero cumprimentar a todos que estão conosco, nossos irmãos, nossos amigos, você que conseguiu conectar. Não esqueça, compartilhe essa aula. Temos tido escolas, né, nos domingos que passaram, abençoadas e servido de bênção para muitas vidas. Então não deixe de compartilhar essa live aí com seus amigos. Clique ali para compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso. Manda mensagem pelo WhatsApp: olha, começou a escola dominical, vamos junto, vamos estar junto aprendendo mais da palavra de Deus. E eu fico muito feliz ter aqui o nosso coordenador, os nossos coordenadores da Escola Bíblica, né? Pastor Isaquiel, também o nosso presbítero Marcelo, que hoje também vai ser o nosso professor, e nós queremos já fazer uma oração dando início a essa Escola Bíblica Dominical. Pai querido, nessa hora em que nós chegamos na Tua presença, Te agradecemos, Pai, por este dia abençoado que Tu nos dá, esse domingo de céu azul, onde nós podemos estar reunidos, Pai, para juntos estudarmos mais a Tua palavra, juntos aprendermos mais de Ti, juntos, meu Senhor, crescermos em conhecimento da Tua palavra. Pai, nesta hora eu Te agradeço pela vida dos Teus servos que estão aqui conosco, Te agradeço, Pai, pela nossa equipe técnica que está aqui nos auxiliando, nos apoiando, meu Senhor, por cada irmão, por cada aluno que está na sua casa, Pai, Senhor, sedento por mais da Tua palavra, disposto, com o coração aberto, meu Senhor. Pai querido, eu Te peço nesta manhã, abençoa nosso professor, venha nos abençoar, que possamos aprender mais acerca da Tua palavra. Toma-nos nas Tuas mãos e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém, amém. Lembrando os nossos irmãos, né, que nós ainda temos algumas revistas, estão conosco aqui na secretaria da igreja. Os irmãos podem procurar comigo aqui as revistas, retirar, né? Nós estamos aqui, a igreja está aberta das 8 horas da manhã até as 17 horas, então os irmãos podem passar por aqui. Manda um WhatsApp antes, pastor, reserva uma revista aí e tal, que a gente combina, os irmãos passam por aqui e podem retirar a revista aqui comigo. É importante, é bom, porque além de você poder acompanhar as aulas, você também fica como um acervo aí, fica na sua biblioteca, como um material de consulta, como um material para estudos posteriores, né? Certo? Um dia você vai entrar num assunto aí, eu quero relembrar, você tem a revista ali, que tem toda a lição, todo o embasamento, né? E você vai poder reestudar, relembrar as lições que já foram passadas aqui. Então, estamos à disposição dos irmãos. Que Deus abençoe, e eu quero passar a direção da nossa escola já ao pastor Isaquiel. Muito bem, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Que Deus venha abençoar ricamente a tua vida, a tua família, o teu lar nesta manhã. Minha saudação ao nosso pastor Jaime, nosso querido irmão Marcelo, nosso professor dessa lição, que é uma lição muito importante. Uma lição, sempre quando nós falamos sobre a doutrina da salvação, e está fortemente ligado, eleição e predestinação, são elementos que são fundamentais para nós entender, né, o propósito da salvação, o alcance da salvação. E nós vamos estar estudando, entrando mais a fundo neste tema, nessa manhã, na lição de número 3 da nossa revista desse trimestre. O pastor tem dividido, tem compartilhado sobre as revistas que estão à disposição, e é um material precioso para você ter em casa, para estudo, para estar relembrando. O pastor tem organizando lá a minha biblioteca,
E aí eu estava vendo a quantidade de revistas que tem, olhando os temas ali, tem tema muito glorioso ali, né? Então é algo que é bom que você ter em casa para estudar, para meditar, para se aprofundar mais. E nós convidamos você então para juntamente nós estarmos fazendo leitura, né, para termos bastante tempo para o nosso professor estar ministrando esse tema hoje. E você participe ali, manda o seu comentário também, a sua participação vai nos ajudando aqui também a estar direcionando a nossa aula. Vamos estar fazendo a leitura do nosso texto áureo, que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 1, o versículo número 4 e o versículo de número 5, que nos fala assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E a nossa verdade prática, ela nos fala assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam. A nossa verdade prática, ela nos fala assim: Jesus, segundo a sua presciência, sobre o propósito de Deus para nós, né? Mesmo antes de nós entendermos ou até pensarmos que um dia nós iríamos ter esse encontro com Cristo, Ele já tinha planejado a nossa salvação e um caminho maravilhoso para nós. Nós vamos estar lendo a leitura bíblica em classe, está no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 12. Acompanhe comigo aí, maravilhoso para nós, na sua Bíblia. Nós vamos estar lendo a leitura bíblica em classe, estar fazendo a leitura juntos. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos predestinou para filhos da adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, sobre esse tema, nós vamos estar discorrendo, sobre esse texto bíblico que nós lemos, nós vamos estar discorrendo nessa manhã, e para isso eu já passo então a palavra ao nosso querido irmão Marcelo. Paz do Senhor, meus irmãos, gostaria de saudar aqui a presença do nosso pastor local, pastor Jaime, também do nosso pastor superintendente da escola dominical, e segundo pastor aqui da matriz de Gravataí, pastor Ezequiel, e também a todos vocês que já estão nos acompanhando aí nas redes sociais. E esta é uma manhã especial para todos nós, né? Primeiro, porque estamos todos vivos, e isso por si só já é motivo para nós dar um glória a Deus bem alto, porque o Senhor nos preparou este dia majestoso. E quando nós olhamos para a estrutura da revista que nós vamos estar abordando durante esse trimestre, nós vemos que temos muitas coisas, não só a aprender, mas também a voltar às bases. E dentre estas está o assunto desta lição de hoje, que é justamente a questão da eleição e da predestinação. Como nós já observamos aí pela questão da leitura do texto áureo e da leitura bíblica em classe, nós conseguimos perceber de uma forma muito clara que o apóstolo Paulo tinha uma percepção muito vívida
do que significava uma vida na igreja, no corpo espiritual de Cristo, uma vida alcançada e remida pelo Senhor Jesus. E aí nós entramos na questão primeira da eleição, né? E é nisso que nós vamos nos deter muito nesta manhã. Quando nós olhamos para o texto da nossa revista, o escritor, ele nos traz a base, dizendo o seguinte na nossa introdução: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Salvação é uma doutrina, né? Talvez você não tenha muita familiaridade, talvez recém se achegando à casa de Deus, dando os primeiros passos na fé. Salvação, ela é uma doutrina, e por ser uma doutrina, ela tem bases que são muito sólidas dentro da Escritura Sagrada para apontar o porquê, por exemplo, da necessidade de um Salvador. Este é o princípio da doutrina da salvação. Precisamos de alguém que possa nos representar diante de Deus, porque por nós mesmos, né, pastor Ezequiel, somos incapazes de alcançar a Deus. E por isso a importância de entendermos que só conseguimos nos achegar a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se não fosse Jesus na cruz do Calvário, continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, como Paulo já anunciava em sua carta aos Romanos. E o escritor ele segue dizendo que esses vocábulos, eleição e predestinação, estão ligados entre si e elucidam o plano divino de salvar os pecadores, dos quais todos nós fazemos parte. Desde que nascemos, a Bíblia ensina que, até antes mesmo, né, somos concebidos e gerados em pecado. Então, se não houver uma intervenção de Deus em relação à humanidade, e especialmente em relação à minha, à nossa, à sua vida, jamais nós conseguiríamos alcançar essa oportunidade de ter acesso ao céu. E é isso que nós vamos tentar entender um pouco mais nesta manhã. Nesta lição, então, nós abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Pois bem, o primeiro ponto, o primeiro tópico dessa subdivisão está justamente no texto: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Quando nós olhamos essa abordagem, disso que nós vamos tratar agora, nós já vemos que a mudança de vida ela é algo extremamente necessária para aquele que se aproxima de Deus. Ninguém pode se aproximar de Deus e continuar do mesmo jeito que era antes. Isso é impossível. Porque quando nós conhecemos a Deus, o seu caráter, os seus atributos e a profundidade da santidade de Deus, nós não conseguimos sequer pensar e agir como fazíamos outrora. E isso é algo que, para mim, particularmente, é muito marcante e é muito impactante. E é claro que isso também não é um negócio que a gente aperta um botãozinho, né, pastor? Não é algo que a gente chega ali em casa, bom, a partir de hoje, vou apertar aqui o start e eu sou uma nova criatura. Não, é um processo de transformação e de revelação de Deus em nós, permitindo que nós possamos moldar a nossa vida a um caráter e a uma postura de então revelar esta santidade e de ser irrepreensível diante de Deus e também diante dos homens. Então vamos aqui a uma abordagem sobre os aspectos desta eleição. E a dádiva da eleição, segundo o registro do autor, precede a nossa existência. Isso aqui, por si só, já dá uma aula inteira. Só essa frase. Por quê? Porque a eleição,
ela não é uma escolha ou uma decisão simplesmente humana. Todo o projeto de criação, todo o projeto da formação das coisas materiais e visíveis, e aí inclui a criação do homem, elas partem de uma origem, de uma premissa da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus criar o ser humano. E todas as coisas que foram criadas, a Bíblia diz que Deus fez e achou que aquilo era bom. E quando nós chegamos no 6º dia da criação em Gênesis, né, em que Deus faz o homem, a Bíblia faz um registro diferente. Ela diz que foi muito bom. Então Deus teve prazer em criar o homem. E quando o homem é criado, ele não é simplesmente formado do pó da terra. E eu faço esse retrocesso aqui na criação para que a gente possa entender por que nós chegamos no ponto da eleição e da predestinação. Quando nós olhamos para a criação, o homem não é simplesmente formado do pó da terra. Há uma essência divina que é enxertada no homem quando Deus sopra nas suas narinas o sopro da vida. E o homem, então, segundo o relato bíblico, passa a ser alma vivente. Então, o que faz toda a diferença na vida e na essência do ser humano foi o sopro divino que encheu aquele ser criado do pó da terra e que deu a ele vida, deu a ele sentimentos, deu a ele qualidades, deu a ele virtudes, dentre as quais poder se comunicar diretamente com Deus. Depois disso nós temos o advento do pecado, e é quando o homem, então Adão e Eva, caem na questão da desobediência e são expulsos do Éden. Mas a essência de Deus, o sopro de Deus, ele não foi retirado. O estado em que Adão entra de queda mantém ainda nele a vida em si, porque Adão não deixou de ser uma alma vivente. Então o resgate de Deus, ele parte daquilo que ele entregou ao homem, que é a própria vida. A vida, portanto, ela pertence a Deus. Não pertence a ninguém mais, nem a nós mesmos. Tanto é assim que a própria Bíblia nos aponta e nos ensina que nem o direito de tirar a vida nós temos, porque a vida pertence a Deus. E só a Ele compete tirar, só a Ele cabe essa decisão de retirar ou de apagar esta chama que está em cada um de nós. Quando nós olhamos então para a questão da eleição, nós vemos que ela é uma escolha de Deus. Deus escolheu criar o homem e Deus decidiu resgatar o que ele criou. É Ele quem faz isso. É Ele quem realiza todo este processo. Tanto é que da sua própria boca que sai o comando, lá em Gênesis 3,15, de que Ele resgataria a humanidade através do filho da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, e esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, quando nós olhamos, e aqui vamos adentrar nesse mistério da eleição divina, antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Quando nós olhamos para isso, e aí nós vemos o texto bíblico que foi feito menção aqui na abertura da nossa escola, o texto áureo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos antes mesmo da criação de Adão. Quando Deus estabelece criar o ser humano, Ele não está olhando apenas para Adão e apenas para Eva. Ele olha para toda a linhagem que viria depois. E quando Deus enxerga isso, Ele enxerga no plano da perfeição, não com o advento do pecado.
porque ao homem Adão foi dado a escolha de obedecer ou não. E a sua desobediência acabou passando a todos os seres humanos, que é algo que Paulo também deixa muito claro na sua carta aos Romanos, quando ele declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esta essência divina que estava em Adão, ela se perde no que diz respeito à morte espiritual, no contato do homem com Deus. O contato, ele ficou cerrado. Deus se afastou, Deus se retira, e agora nós temos, através de Jesus, a possibilidade de refazer este encontro e religar esta comunhão tão preciosa que acabou se perdendo no Éden. E aí, quando nós vemos aqui no ponto primeiro, a eleição divina, nós encontramos o seguinte: a eleição traz a ideia de escolha. Deus simplesmente também poderia ter não escolhido fazer um homem. Poderia. Mas a Bíblia ensina que Deus amou e Deus se revelou, deu-se a conhecer, dando vida ao homem, fazendo a ele a sua imagem e semelhança. Esta é a primeira revelação do Deus invisível, do Deus imaterial, na criação de Adão, fazendo dele a sua imagem e semelhança. E através desta criação e da manifestação da sua vontade em criar Adão, Deus realiza nele o seu ato de eleição, na sua perfeição, no ser perfeito criado. Então nós vemos que aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos principais desta escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Como Adão caiu, como Adão fracassou, e Deus já previa essa possibilidade, e por isso Cristo está desde a fundação do mundo também já crucificado, nós entendemos e vemos que em Jesus é que se realiza esta manifestação de escolha divina. E aí vem a resposta para essa pergunta. Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Nada foge, em termos de salvação, da participação de Jesus. Sem Jesus não há salvação, é impossível. Depois temos uma segunda pergunta que o escritor coloca: em que tempo se deu essa escolha? E aí nós temos a sabedoria profunda de Deus. A resposta para essa pergunta: o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Antes de acontecer todo o mal, Deus já havia preparado todas as coisas. Depois nós temos uma terceira pergunta: qual finalidade para isso tudo? Essa é a pergunta. E a resposta: para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Isso é a manifestação da vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando você se aproxima de Deus, quando você conhece os seus atributos, as coisas que possuem valor para Deus, e você possui a sua visão, a sua percepção de vida e de mundo, elas necessariamente vão se confrontar com aquilo que Deus espera e estabeleceu. E quando nós dizemos isso, nós estamos pensando e olhando para o texto sagrado, vendo que as coisas desta vida, elas não produzem em nós nenhuma espécie de santificação. Nada que este mundo possa oferecer ou que possamos apresentar a Deus nesta vida produz em nós qualquer aspecto ou tipo de santificação. Não nos torna melhor. Nada disso. E quando nós olhamos para a segunda expressão usada, irrepreensível, esta irrepreensibilidade que é mencionada aqui, ela vem da parte de Deus para nós, porque Deus é quem nos conhece. No âmbito humano,
e aí por conta das diversas divergências de conceitos, de visões individuais, de graduação ou mesmo de percepção, inclusive no mundo evangélico, elas causam repreensão de algumas pessoas. Sempre vai haver alguém que vai querer repreender e corrigir ou acrescentar algo àquilo que nós entendemos por ser certo ou errado, no ponto de vista humano. Por isso, esta finalidade de ser santo e irrepreensível, ela não está baseada em aspectos humanos, mas sim em aspectos e numa perspectiva divina e, portanto, eterna. Porque nós não estamos aqui para agradar quem quer que seja. O nosso objetivo maior e principal da nossa jornada sempre vai ser agradar a Deus. E quando nós entendemos isso, a própria vida ela ganha contornos de apresentação da realidade do que é esta salvação proposta em Jesus. Porque ela é individual, nunca será coletiva, nunca será plural, nunca duas pessoas, sempre uma. Porque o convencimento ele é individual, a transformação ela é individual, o viver santo e irrepreensível é individual, e é por todas estas coisas que Deus analisa cada um de nós de forma também individual. Olhando para isso e avançando dentro da perspectiva apresentada pelo nosso escritor, é lançado aqui o registro do escrito de Donald Stephens, que é um dos editores da Bíblia de Estudo Pentecostal, que afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Aqui nós temos um segundo elemento. Deus escolhe fazer esta reconciliação, este trabalho de trazer de volta o homem para um relacionamento pessoal com Ele, manifestando esta possibilidade da eleição divina em nós, através da pessoa de Jesus. Mas isto só pode ser feito através da fé. E aí eu estava meditando esses dias a respeito deste aspecto da fé, e é interessante que nem a fé vem de nós. Porque a fé é dom de Deus. Então veja que nós não temos nada em nós mesmos que possamos oferecer a Deus, nem a nossa fé. Porque a fé que nos leva para o caminho da salvação é o próprio Deus que nos concede. Ela é dom de Deus, como Paulo escreve na sua carta aos Efésios, e aí já no capítulo de número 2, você pode encontrar isso se quiser ler mais tarde. Esta fé que nos leva a capacitar-nos, melhor dito assim, a entender que a nossa salvação verdadeiramente ela é proposta por Deus em Cristo. Então eu sou capacitado pela fé a tomar a decisão e o poder de escolher abraçar um sacrifício que me traz uma nova vida, não só aqui, mas também na própria eternidade. E aí nós entramos num aspecto que é muito interessante, que a fé ela é o caminho que nos tira, nos arranca da natureza humana e do nível, da esfera humana que todos nós vivemos. E quando Jesus, no relato de João, no seu Evangelho, capítulo de número 3, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus faz um complemento nos versículos a seguir, dizendo que nós já estamos condenados. E o que nos arranca desta condenação é justamente a fé no unigênito Filho de Deus. E esta é uma possibilidade que Deus nos dá a todos nós que palmilhamos sobre esta terra em todos os tempos. A revelação do Filho de Deus para nós, pela eleição de Deus e pela escolha soberana de Deus, é algo
que nós não podemos refutar, não podemos desprezar e não podemos, acima de tudo, rejeitar. Hein, irmão Marcelo, quando nós falamos de fé, aproveitando o gancho, nós aí conseguimos, o nosso querido irmão Marcos Jesus, ele está acompanhando e ele fez um comentário aqui, que a atemporalidade de Deus é um ministério inalcançável pela finita mente humana. E esse aspecto da fé, que também não vem de nós, mas é um dom de Deus, a fé nos ajuda a aceitar essa questão, esse atributo de Deus que é a atemporalidade. Ele está acima do tempo. Ele está além do nosso tempo que nós conhecemos e que nós somos limitados a ele, mas Deus está acima de tudo isso, porque ele é o próprio tempo. Exato. Então, quando ele fala, e aí nos ajuda a entender essa questão de eleição também, porque realmente a eleição, ela vem a ser uma escolha, como diz o autor aqui, traz a ideia de escolha. Sim, ela é uma escolha, mas a escolha que Deus fez, que a humanidade seria salva em Cristo. Exatamente. E isso é uma coisa que é aceito pela fé. E isso também não é nosso, mas é de Deus. Então vê que quando o apóstolo Pedro ele escreve, né, em 1 Pedro 1 e 2, ele diz: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a expersão do seu sangue. Veja que a obra é toda da Trindade, não é nada nosso. Não. A nós compete aceitar pela fé aquilo que Deus preparou antes da fundação do mundo. É algo maravilhoso, né? E aí, mais uma vez, a gente vê a dificuldade que a mente humana, o homem natural tem para entender. Como assim eu sou eleito, mas não é por nada que eu faça. É aceitando algo que alguém fez. Exato. E não me cobra nada. É algo que é difícil. É contrário à natureza. É difícil para o homem natural entender isso. E é o que a gente mais vê dificuldade nas pessoas em entender. Tá, mas então o que eu faço? Aceita. Não, mas e o que eu faço? Aceita. É tão simples, se torna tão difícil para a mente natural, para o homem natural entender, né? E aí vem os problemas decorrentes disso, né? Porque aí querem acrescentar coisas que a Bíblia simplesmente o ser humano não acha que está muito fácil, nós temos que fazer alguma coisa para ser parece que assim, eu tenho que fazer algo por merecer, algo por ganhar, algo por conquistar, algo para chegar talvez um dia, vamos imaginar, chegar lá na porta do céu e apresentar uma carteirinha, apresentar algo e dizer, olha, não, tá aqui, ó, eu tenho que entrar, ou eu posso entrar, porque eu fiz isso. Como aquele jovem, né? Sendo que era só crer em Jesus. Como aquele jovem que chegou diante de Jesus e disse, olha, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E quando Jesus falou, não, mas tudo isso eu faço, ou seja, eu sou apto. Já deu o carteiraço. Já deu o carteiraço. Então, muitas das vezes, nós, por não entendermos essa questão da eleição divina, da escolha divina, nós acabamos cometendo o mesmo erro que aquele jovem. Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Hoje nós estamos entendendo que nós temos que aceitar pela fé que Jesus Cristo já conquistou a salvação para nós. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. E isso não vem de vós. Aí é que fica difícil de entender. Exatamente. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Exatamente. Quando nós entramos na questão da atemporalidade de Deus, né, e aí nós podemos, eu até ia deixar isso para entrar no ponto seguinte, na questão das condições, né, mas já vamos entrar aqui. Quando nós falamos de eleição, e só para você entender, né, a questão da atemporalidade, Deus está acima de tudo e de todos. A Bíblia diz que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Esse registro é muito claro dentro das Sagradas Escrituras. E Deus, quando Ele enxerga o tempo, Ele enxerga todo ele de uma vez só. E que para nós é impossível conceber, porque nós enxergamos o tempo olhando para o relógio e olhando para o calendário. Só que a perspectiva da eleição em Adão e desde a criação de todas as coisas, ela converge justamente para isso. Porque Deus, quando olha para a humanidade, Ele vê uma coisa só. É um ato só. E é por isso que Jesus vem uma única vez também.
um único sacrifício, porque senão seria necessário que ele morresse várias vezes para poder apresentar a expiação por aqueles que naquele tempo ainda não haviam nascido, como o nosso caso, por exemplo. Então, quando nós olhamos para o aspecto da eleição, ela é tomada e é uma decisão de Deus lá no aspecto do seu trono, no lugar da sua decisão. E é lá que ele decide resgatar. E a nossa mente nunca vai alcançar isso. Porque nós estamos falando de coisas eternas. E a nossa mente, ela é temporal, limitada, e um dia vai morrer. Nós somos falíveis. Então, qualquer conceito que nós venhamos a inserir dentro do aspecto da salvação, que é única e mediante a graça de Deus, no crer apenas. É só crer, como já mencionou nosso pastor Jaime, não precisa fazer nada. A única coisa que você vai fazer depois de crer é se jogar nas mãos do Senhor e deixar Ele conduzir todas as coisas. O resto é Ele que faz. E nós vamos nos aprimorando e aperfeiçoando para alcançar justamente a questão da santificação e do viver de forma irrepreensível. E é uma consequência da eleição de Deus em nós. Não é nem algo que a gente escolhe fazer. É Ele quem faz em nós e nos leva a esse caminho. Quando nós olhamos para as condições da eleição, ainda voltando para a questão do que diz a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. E isso aqui também traz muita confusão em muitas mentes. Porque a eleição ela é proposta pela obra de Deus e pela revelação daquilo que Ele fez. E é por isso que a igreja ela prega até o dia de hoje que Jesus Cristo ele veio como homem, morreu como homem, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus e voltará a segunda vez. Porque se não fosse isso, não havia nem base para a pregação. Não haveria necessidade nem de igreja. Né? Então a igreja ela tem este aspecto primordial de ser a portadora da voz de Deus, portadora da mensagem de Deus, que aponta a salvação para todos os homens, para todos os seres humanos. Por que todos os seres humanos? Por que a eleição é feita em todos, oferecida a todos, como diz aqui o registro do nosso escritor? E eu quero convidar também o nosso pastor Ezequiel a me ajudar, pastor, na leitura de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 a 6, porque aqui nós temos algo que é importante e é muito interessante. Nós trazemos para essa explanação neste momento. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6, diz assim: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então nós vemos que, nas palavras do apóstolo Paulo, né, a importância da essência que está em nós. É por isso que a eleição de Deus, ela é apresentada a nós pela Escritura Sagrada e oferecida a salvação através de Cristo a todos os homens. Porque todos os homens possuem uma partícula da essência de Deus. Porque todos estamos vivos. Então aquilo que Deus quer resgatar é o que dele está em nós, ainda que nós estejamos porventura ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Há uma essência de Deus dentro de cada ser humano. E é esta essência que vai fazer com que, pela explanação da palavra, a fé venha a ser despertada e a eleição,
a escolha de Deus sobre a vida daquele que ouve e aceita é manifesta. E isto é fenomenal, porque não é algo que nós escolhemos fazer. Porque ninguém de nós, em nenhum tempo, pode determinar quem vai ser salvo e quem não vai. Nós não sabemos quem vai crer. E essa é uma pergunta que o próprio profeta Isaías fez 750 anos antes de Cristo vir à Terra. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? E isso 750 anos depois é de novo trazido pelos apóstolos quando nasce a igreja primitiva. A quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor se manifesta àquele que dá ouvido. E até hoje, né? Até hoje, esse convite, essa pergunta, ela confunde muitas pessoas, né? Sim. Porque nós olhando, às vezes a gente pode cair no erro de fazer aquele pré-julgamento, né? Mas para esse aí não adianta pregar porque nunca vai se converter. E aquele ali, muitas vezes, é aquela pessoa que não só se converte, mas que depois de convertido ainda traz muitos para a presença do Senhor. Quantos casos, quantos testemunhos a gente tem entre nós, né? Entre nossos irmãos, pessoas que em outro tempo talvez se diria que não, esse aí não, como a gente usa dizer, o coração duro. Né? Esse aí é o coração duro, ele não crê, ele está muitas vezes já desde a infância arraizado em outras crenças, em outras práticas, mas lá um belo dia ele abre o coração e a palavra de Deus entra e ele crê e se transforma, como diz a palavra de Deus, uma nova criatura, né? Que quem olha não diz, mas esse aqui fazia tudo isso que se diz que ele fazia antigamente, olhando não dá para imaginar. Quantas vezes a gente encontra pessoas assim, né? Que outra hora tinham um temperamento muito agressivo, tinham um temperamento complicado, pessoas que até confrontavam a lei, e hoje são pessoas, né? Vamos dizer assim, exemplo de cidadão. Tornaram-se irrepreensíveis. Se tornaram irrepreensíveis, se tornaram uma nova criatura. Exatamente. Né? É por isso que nós como cristão e a igreja, ela não faz acepção de pessoa. Não importa qual seja a pessoa, não importa qual seja o delito. Talvez você tenha na sua casa, na sua família, alguém que você pensa, mas esse lá está difícil ou aquela está difícil. Não. A eleição, o plano de salvação, ele foi para todos. Jesus, ele morreu por todos, inclusive aquele que a gente pensa que é o maior pecador, aquele que Jesus morreu por aquele também. E ele também precisa também ser demonstrado para ele o amor de Deus, e o amor de Deus vai ser demonstrado através da nossa vida. Esse é o nosso papel como cristão. Um outro aspecto que é muito interessante, né, que já o profeta Jeremias, se não me engano, é quem fala que a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. Então, por mais duro que seja o coração, e aí vem a importância de nós não cessarmos jamais de apresentar a Jesus como o Salvador, como o Filho de Deus, o que tem o poder de perdoar pecados, porque de tanto falar, de tanto se repetir, de tanto se incutir isso na vida e na mente das pessoas, para que elas entendam que não depende de nós, não é uma atuação ou uma ação humana que promove a salvação, é Deus quem faz. Um dia esse coração se quebra. E quando esse coração se quebra, ele vem despedaçado, ele vem quebrantado, pronto para ser então agora, já não mais uma pedra, né, uma rocha, mas ele passa a ser então o vaso na mão do oleiro. Fica mole, fica moldável, fica macio, e aquilo que antes era impossível de ser feito ou de ser visto, agora a gente consegue ver de forma bem cristalina. Porque Deus, e aí tem um outro aspecto que é muito interessante, Deus é especialista em quebrar coração. É verdade. E isso é glorioso, é majestoso. Talvez você agora me veio aqui uma ideia aqui de interação aí. Talvez você que está assistindo aí, que era uma dessas pessoas que tinha o coração
duro, mas que foi quebrantado aí pelo Senhor. Manda para nós aqui nos comentários ali, né? diz assim, olha, eu era uma pessoa que não cria, tinha o coração endurecido, meu filho ia na escola dominical, me chamou para ir lá ver uma apresentação e Deus me pegou, quebrantou meu coração. E compartilhe com nós aqui, que nós depois no final nós vamos estar testificando aqui. Inclusive nós temos, né, não vou falar o nome aqui, se ele quiser ele escreve, né, mas nós temos um irmão que é um aluno assíduo da nossa escola dominical aqui, que eu conheço eles, a família, há muitos anos, né, e durante muito tempo, olha, eu vou dizer no mínimo uns 15 a 20 anos, nos acompanhando, andando juntos, sendo nosso amigo e tal, mas aquela decisão assim, foi tomada aí, desceu as águas do batismo há uns 2 anos atrás, né? Um querido irmão e é um aluno assíduo da escola dominical. Olha aí, né? Que bênção. Então, quem será esse aluno, né? Vamos ver se ele colocar aqui, eu digo. Bom, vamos avançando aqui, moço, porque o horário não nos ajuda, né? É algo complicado. Mas eu julgo que a questão da eleição para essa lição ela seja muito importante, né? Por isso que eu estou me detendo mais também nesse ponto. E, avançando aqui no ponto 3, vida santa e irrepreensível, aí nós entramos na questão do porquê essa necessidade. Por uma simples razão. A igreja, ela é o corpo de Cristo na terra. E Cristo é santo. Logo, como nós somos participantes do seu corpo e da sua natureza, sendo ele o cabeça e a igreja o seu corpo, não há como a cabeça ser santa e o corpo não ser. Nós somos santificados, obviamente, por fazermos parte deste corpo, mas quanto ao viver de forma santa e irrepreensível, é algo que o próprio estar inserido no corpo, fazendo parte da igreja, nos torna esta pessoa apta a fazer parte, então, da manifestação da eleição, que é o viver santo e de forma irrepreensível. Então, você quando entra para dentro, após manifestar a sua aceitação quanto à obra de Cristo na cruz do Calvário, ao crer na salvação que ele traz a todos os homens, você passa a partir do batismo então a fazer parte desta igreja. Isto automaticamente vai fazer com que você se molde à imagem e semelhança de Cristo, porque ele é santo. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Você não pode fazer parte da igreja e não buscar ter em si o caráter de Cristo. São coisas antagônicas. Ou você é de Cristo ou não é de Cristo. Se você aceitou a palavra da salvação de Cristo, obrigatoriamente você se torna um instrumento maleável para que Deus possa, através da sua vida, manifestar a sua glória. Então veja que a importância de entender o aspecto da eleição, ela entra agora no mundo físico, que é quando você passa a demonstrar pela sua vida que Deus existe. E eu acho que esse é um dos pontos mais altos da questão da eleição, que é quando nós entendemos que a nossa natureza agora ela está moldada por Cristo e pela sua palavra. De sorte que, tomando aqui este aspecto, né, da pessoa que tinha o coração duro e que tinha obras e práticas que não condiziam com a palavra de Deus, de tanto se falar e ela se voltar para Deus, agora se pode ver nitidamente que é outra pessoa, que foi o que o pastor Jaime falou. Você olha para a pessoa, se você conhecia ela antes, você não consegue acreditar que aquela pessoa antes fazia as coisas do jeito que fazia. Era bruta, era um assassino, era o pior de todos os homens, o pior de todos os pecadores na nossa visão, né? A santidade manifestada pela eleição nos leva a mudar o rumo da nossa vida e agora Deus se revela através da mudança do nosso comportamento. Então a eleição, ela tem este aspecto, que é
primordial para a apresentação de Deus ao mundo. Por isso é importante nós entendermos este aspecto da eleição. E quando nós, aí já vou ter que avançar um pouquinho, né, partindo já para o ponto 2, predestinados para filhos de adoção, quando nós olhamos para o aspecto da predestinação, predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. O que é isso? E aí nós temos que entender aqui a aplicação da eleição. Porque só está predestinado para a salvação aquele que alcançou o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, que é salvá-lo. Aquele que aceita Cristo, que o recebe como Senhor, como Salvador, ele está predestinado a entrar na eternidade com Deus, a viver uma vida eterna com Deus, a partir desta vida com Deus. Esta é a predestinação. E quando nós olhamos para a expressão grega, né, o que é a predestinação? O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. O que nós estamos falando aqui? E aí nós vamos entrar para um aspecto doutrinário bem importante. Tá? Deus criou o homem para ser eterno. A partir do momento da sua criação, Deus cria Adão para viver para sempre. A premissa da eternidade. Tanto é assim que Deus sopra nas suas narinas e dá da sua essência para Adão, voltando lá no começo da nossa aula. Aquilo que está em nós, dentro de nós, e que nos impulsiona a viver, por isso nós somos, e isso é para todo homem, naturalmente, nós não nos conformamos com a morte. A morte, ela é uma exceção na vida do homem, que foi criada por conta do pecado. Ninguém se conforma com a morte. Todos nós, quando nos deparamos com a morte, nós somos confrontados com a essência da eternidade. Porque a morte não fazia parte do plano inicial de Deus. Então, quando nós olhamos para isso, a predestinação, ela está linkada a um retorno da vida do homem para uma permanência contínua com Deus. Então, aqueles que são gerados em Cristo, aqueles que abraçam a eleição em Cristo, que aceitam a palavra da salvação, eles são levados a entender que a vida, ela passa os limites naturais e alcança a eternidade, que é para onde Deus quer nos levar. Nós temos que ter isso em mente para poder entender o objeto da predestinação, porque senão ele se esvazia. E ao se esvaziar, ele finda aqui mesmo. E ao findar, ao limitarmos o aspecto da predestinação, trazendo ele para uma esfera humana, nós vamos condicioná-lo também a práticas humanas. O que não é o projeto de Deus e nem o propósito da salvação. E é por isso que nós entendemos como parte das nossas doutrinas, do eixo básico da fé da Assembleia de Deus, daquilo que professamos, que a predestinação, ela alcança e transcende o mundo visível. Ela ultrapassa esse limite. E além disso, ela também depende de uma decisão nossa individual, que é o chamado livre-arbítrio. Eu preciso escolher abraçar isso. E quando eu decido escolher, eu entendo, e a Bíblia aponta para isso de uma forma muito clara,
nós não estamos nesse caminho, nessa trajetória até o findar da nossa jornada na terra, firmados permanentemente em uma salvação que depende de nós abraçar. E dia a dia o próprio Senhor Jesus aponta isso nos evangelhos: a cada dia devemos tomar a nossa cruz e renunciar à nossa vontade. E aí, se eu não renuncio à minha vontade, logo eu abraço algo que não faz parte da salvação, e então eu posso cair e perder esta salvação. E esta é uma realidade. Nós não podemos negar isso e nem negligenciar isso. Então, quando nós olhamos para o aspecto da predestinação, nós temos que a base dessa determinação antes diz respeito da escolha de Deus em salvar a humanidade e predestinar aqueles que abraçaram a eleição, a palavra de salvação em Jesus Cristo, para uma eternidade com Ele. É isso que trata o aspecto da predestinação. E quando nós olhamos aqui para a questão do que nos complementa o nosso escritor, ele diz assim: a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. É Deus quem escolhe. Nós, humanamente, ser humano, jamais aceitaríamos de nossa própria vontade se não tivéssemos uma fé, por exemplo, vinda de Deus. E nós encontramos isso de uma forma muito nítida e muito clara, por exemplo, na saída do povo de Israel do Egito. Veja que o povo não tinha uma semana que tinha saído, já estava murmurando: tu nos trouxe do Egito para morrer aqui. E já queriam voltar correndo para baixo do faraó, porque é melhor. Depois nós vemos lá em Números que o povo estava já caminhando algum tempo no deserto, e de novo surge a mesma murmuração: tu nos trouxe para morrer nesse deserto. E aí eles têm saudade do Egito, de comer os peixes, de comer cebola, de comer alho. E aí eu fico assim: como é que alguém pode ter saudade de comer cebola e alho? É complicado, porque ali nós temos o aspecto humano. No entanto, em Cristo, nós estamos acima desta relação e acima deste nível de relação. Mas o exemplo que eu trago de Israel, ele mostra o quanto na nossa natureza nós somos insatisfeitos. E somos tendenciosos a cair em murmuração, em reclamação, e em achar que está ruim, em ficar descontente com o processo que Deus faz na nossa vida de retirar aquilo que não é do seu agrado. E isso é um processo doloroso, muitas vezes. Que ninguém pensa que é uma barbadinha, né? Agora eu aceitei Jesus, só festa. Não, tem o processo de retirar aquilo que não agrada. O processo do barro nas mãos do oleiro que eu mencionei. Por que há esse processo? Para que o oleiro tire as impurezas, tire as imperfeições, aquele raminho de cisco que ficou, aquela pedrinha que está ali no barro, e ao passar as suas mãos na sua sensibilidade, o oleiro vai extraindo aquelas imperfeições e impurezas para que o que vai resultar do seu manuseio no barro seja perfeito e próprio ao uso daquilo que foi destinado. Isso é glorioso demais. Que é o processo da santificação, né? É o processo da santificação. O processo atrelado à predestinação. Né? Atrelado à predestinação. Porque quando nós falamos sobre eleição, é uma escolha? Sim, é uma escolha. Deus, na sua presciência, escolheu Cristo para ser o Salvador da humanidade. Então, todos que estão em Cristo, eles são salvos. Todos que estão em Cristo passaram, então, a ser os escolhidos. Exatamente. Mas esse processo de eleição, de escolha, ele tem uma condição, que foram as 3 perguntas que foram respondidas, né? E a condição é aceitar pela fé que Cristo é o caminho da salvação. E no momento que, então, você aceita pela fé, você tem ali a questão do arrependimento dos pecados, e você começa a caminhar, aí entra esse processo doloroso, que é o processo da santificação. Doloroso e glorioso. Glorioso. No mesmo tempo que é doloroso, porque você pensa que está deixando algo que era bom, como os israelitas estavam dizendo lá, mas lá no Egito nós tínhamos tantas coisas.
Você pensa que Sendo está escravo, deixando né? algo bom. Sendo escravo. Mas na verdade o que Deus tinha planejado para eles, que era o pré-destino, terra prometida, era muito melhor. Era uma terra que manava leite e mel. E eles com saudade da cebola e do... É quase como a experiência de alguém que está num problema de saúde, por exemplo, estava com uma enfermidade, quebrou uma perna, ficou muito tempo com aquela perna engessada, ficou muito tempo ali, e aí chega um momento em que ele começa a caminhar com uma muleta, enfim. Processo de fisioterapia. E aí ele começa o processo de fisioterapia, e dói porque os músculos estão fracos, e aí chega um momento em que o médico diz para ele, agora tu vai andar sem a muleta, vamos dizer que essa muleta é o pecado. Aí a perna parece que dá uma doída, mas ela vai se fortalecendo, até que um dia a pessoa acaba dizendo, né, graças a Deus, me livrei daquela muleta, hoje a minha vida é muito melhor do que era antes. Exato. Mas até chegar nesse ponto, às vezes dói, às vezes incomoda, às vezes pisa em falso, enfim, mas tudo está na persistência, né, para abandonar essa muleta que nos faz ter uma falsa impressão de que estamos bem, né, que é o pecado, porque o pecado ele cega e de certa forma ele afaga os anseios do homem. Acaba trazendo a ilusão, né? Ele traz uma ilusão de que a vida está legal, né? Assim como quando nós abandonamos o pecado e entramos nesse processo de santificação, nós também temos às vezes a impressão de que a coisa está difícil, de que está, mas parece que isso aqui eu não passava antes, esse dilema, né, entre ter o errado e o certo nem sempre é o mais fácil, né? Normalmente não é o mais fácil, mas eu vou pelo certo e parece que é mais difícil, mas depois a gente vê que isso nós estamos realmente entrando na verdadeira vida, na verdadeira vida plena com Jesus. O processo da pessoa que está deixando um vício, seja o álcool, seja a droga, né, que passa por aquele processo de desintoxicação, Sim. abstinência, e ela pensa que estão fazendo mal para ela. E na verdade não, ela está sendo livre daquilo que aprisionava ela. Que causava o mal. Que causava o mal. E depois de passar daquela fase, ela vê, poxa, agora realmente eu vi que aquele processo dolorido e que eu pensava que estavam me proibindo de fazer alguma coisa era para o meu próprio bem. Isso é a santificação. E faz parte do processo. Nós não temos como ignorar e nem fugir dele. Se você quer viver para Deus, você obrigatoriamente vai ter que abraçar o processo da santificação. Não existe um roteiro que vai te privar disso, é impossível. E glória a Deus por isso, né? Porque nós vamos sendo moldados e formados à imagem de Cristo, que é o propósito da nossa salvação, né? Porque ninguém vai chegar no céu e vai ser formado à imagem de Cristo lá. É verdade. Essa é a maior ilusão de todas, né? Mais uma mentirinha do diabo. Mas enfim, vamos avançando aqui. A partir do processo em que entendemos a questão da predestinação, nós também passamos por um processo agora de adoção. E aqui também entra a englobação, e se engloba, né, o aspecto da santificação, porque o que acontece? A pessoa que é adotada, o filho que é adotado, ele não pertence àquela família. Ele está em outra realidade. E quando ele chega para a família que está o adotando, ele passa por um momento chamado de adaptação. Este momento de adaptação é para que ele entenda que agora a vida que ele vivia antes, ele já não pode viver mais. Porque antes ele não tinha um pai e uma mãe. Agora ele tem um pai e uma mãe. Antes ele não tinha irmãos. Agora ele possui uma família imensa. Antes ele não tinha, só trazendo aqui uns exemplos para nós elucidarmos, para você entender como é que funciona essa questão da adoção de Deus. Antes não se tinha talvez horário para deitar ou para comer. Agora você passa a ter horário para deitar e para comer. Antes você não tinha quem dissesse para você o que era certo e o que é errado. Agora você tem alguém e um registro vivo, real, que vem da parte do teu pai para dizer como você tem que se proceder, no que você precisa se ajustar, da forma como você precisa
levar a sua vida, e tem os irmãos que vão te ajudar, que fazem parte da mesma família que você. Então, o processo da adoção, que faz parte da predestinação, e aí entra também um pouco da santificação, ele traz para nós a questão de adaptação a uma nova vida. Porque por natureza nós não somos filhos de Deus. Por natureza nós somos rejeitados por conta do pecado. Mas Deus escolhe ir lá no lar, lá onde estão aqueles que as famílias desampararam, aqueles que estão sozinhos neste mundo, aqueles que não têm esperança. E Deus vai lá e encontra estas vidas. Assim como um dia encontrou a minha, encontrou a vida do pastor Ezequiel, encontrou a vida do pastor Jaime, encontrou a sua vida que nos ouve aí pela internet, pelas redes sociais. Então, este processo de adoção, que é a forma como o Pai Celeste nos recebe de braços abertos, sem imputar a nós nenhuma culpa ou pecado, para nós é algo de muito valor. Porque nada pode ser tão expressivo como a demonstração de amor real e verdadeiro por aquele com quem você não tem vínculo. E nós somos assim em relação a Deus. Até que Ele nos encontre, até que Ele nos ache, nós não sabemos realmente o que é amor. Nós só vamos entender isso quando nós, por uma posição e uma manifestação, uma decisão de fé, dizemos: eu te aceito, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, molda, muda, age, faz a tua vontade. Na questão do que o escritor nos traz aqui, a contribuição, né? Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. E é por isso que Paulo usa esta figura, porque Paulo era romano e o ambiente de toda a Roma, ela parte, na questão estrutural do império, da cultura grega. Então era uma compreensão, a questão da adoção, muito presente. E é por isso que Paulo faz essa identificação do ato de Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. É vontade de Deus. Ele escolheu amar a mim e a você. Ele escolheu resgatar. Ele escolheu ir buscar. Ele escolheu perdoar. Ele escolheu. Ele. Isso não passa por nós. Não depende de nós. A única coisa, voltando para a palavra do nosso querido pastor Jaime, a única coisa que depende de nós é aceitar. E cá para nós, né? Quem não quer aceitar amor? Eu quero. Deus nos trata somente bem. Então nós não podemos desprezar esta manifestação de amor que é dada na cruz do Calvário. E aqui, irmãos, já indo para a questão do final, porque as nossas horas voam, né? A sublimidade do propósito divino na predestinação. Aí nós temos aqui o ponto 1, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Como isso é feito? Pela apresentação da mensagem da cruz. É a mensagem da cruz que vai despertar o homem para a necessidade de voltar-se para Deus e abraçar esta salvação. Não existe outra mensagem. E não existe bem algum que possa ser feito, que possa excluir este ato divino de amor, de entregar o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Não existe ato humano que possa retirar de Cristo o dar a sua vida por amor da humanidade. Não há. Não há. Então não tem nada que possa justificar o ser humano diante de Deus que não seja através do reconhecimento da salvação de Cristo, através da obra expiatória, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu tinha separado aqui o versículo para ler,
E o irmão Júlio, que sempre está conosco, hoje não pôde estar, mas ele colocou um comentário aqui que quando o filho é adotado, ele passa a ter direito à herança. Sim, Igual aos outros filhos. Exatamente, em Romanos 8 e 17 nos diz, né? Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, nós temos também, vem todos os compromissos e deveres, agora como filhos adotivos, mas também tem os direitos e privilégios, né? E um desses privilégios é sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha que glorioso, né? A posição que agora nós somos colocados diante de Deus, né? A forma como Deus trabalha, né, para que tudo isso seja construído, porque é uma construção de muito tempo, né, historicamente falando. O ato de igualar, porque Deus está igualando, aquele que não pertencia para aquele que já fazia parte da aliança. E é o que Paulo faz alusão, né, aos ramos do zambujeiro que são enxertados na videira. Porque a essência da revelação de Deus está em Israel. E Deus toma nós que não fazemos parte, somos gentios, né, não fazemos parte da aliança. A aliança é com Israel. E por isso Jesus vem para o judeu. E tudo isso você encontra em amplas manifestações através dos evangelhos, né? Mas os judeus não o quiseram. E o ato de rejeição dos judeus enquanto nação nos permitiu ser eleito. Passou dele para nós. E isso, irmãos, é coisa gloriosa, porque Deus faz, e aí usa-se de novo as palavras do apóstolo Paulo, dos dois povos, judeus e gentios, uma só nação. E agora uma nação santa, uma nação eleita, um sacerdócio real, povo adquirido. Aonde? Na cruz do Calvário, por preço de sangue. Então nós temos, irmãos, que a questão da adoção, ela é revelada como, dentro do contexto bíblico, como uma das maiores manifestações de graça da parte de Deus. Porque ele poderia ter encerrado tudo na cruz do Calvário. E aí Paulo, na mesma carta aos Efésios, ele vai dizer lá no finalzinho da sua carta, que o mistério da igreja estava oculto em Deus. O mistério da adoção. O mistério de passar só do relacionamento pessoal da família, da casa que era Israel, passando para toda a terra, e Deus escolhe então, dentre todas as nações, povos e línguas, homens e mulheres de todas as idades, para serem agora seus filhos, porque Ele quis. E isso foi um desafio, né? Porque você lendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e lendo paralelamente as viagens missionárias de Paulo, você consegue entender muitas das coisas ali, porque Paulo, nas viagens missionárias dele, chega em um momento que ele diz, olha, a partir de agora então, já que vocês, né, estão rejeitando, quando ele ia muito nas sinagogas dos judeus e pregava a Cristo, eles começaram a endurecer e rejeitar, então diz, olha, a partir de agora eu estou então indo em direção aos gentios e vou ir cumprir o meu chamado, porque ele já tinha entendido essa obra e esse plano de salvação. Por isso que ele disse, olha, aquilo que estava oculto, na plenitude do tempo foi revelado. Porque ele tinha entendido que Deus, ele não tinha só agora não estava abrangendo só o povo judeu, mas ele queria alcançar através da obra do Calvário a todos os povos e nações e a todas as pessoas. E alguns não estavam entendendo ainda. Queriam trazer lá as práticas, né, de tradição judaica e estavam fazendo uma mistura, e Paulo disse, não, peraí, a obra do Calvário é suficiente. Então, se vocês não estão entendendo isso, então deixa eu ir lá para os gentios e vou pregar. E ele saiu pregar e evangelizou toda a Ásia daquela época. Né? E como resultado nós estamos aqui. E como resultado nós estamos até aqui. Então, vê que o plano de Deus, ele é perfeito, o alcance, ele é poderoso, ele é grande, a obra dele é maravilhosa, e agora nós, como cordeiro de Cristo,
temos direito a nada mais, nada menos do que uma eternidade com Deus. Olha que presente maravilhoso, né? Então é motivo de glorificar a Deus. É glorioso. E eu só quero fazer então, pastor Ezequiel, uma última intervenção, já vamos encerrar, que já são 10h15. No ponto 2, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Foi Deus quem fez. E tudo é por Ele, para Ele e somente pertence a Ele, inclusive a nossa vida. Então, o desafio de nós entendermos que todo esse processo no qual nós estamos inseridos não é obra humana, e nem pode ser, porque nenhum homem teria condição de sustentar isso durante 2000 anos, que é o tempo de vida da igreja. Isso é impossível. Então, estamos de pé, estamos a caminho, estamos sentindo a presença de Deus, nós aqui aonde estamos, você aí aonde está, pela explanação e pela abertura do relato bíblico, na compreensão daquilo que Deus quer que nós venhamos a entender, é o que nos garante a certeza de que estamos no rumo certo. E é o Espírito atrelado à palavra que ministramos cotidianamente, na qual cremos, na qual vivemos, que nos levam e conduzem para uma esperança, não nas coisas desta vida nem desta terra, mas para uma eternidade com Deus. Pois é para isso que nós fomos resgatados, é para isso que fomos alcançados, para isto fomos eleitos em Cristo e predestinados na manifestação da sua vida sobre a nós. Então, dito isso, vamos para a conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então eu concluo dizendo que todos nós somos em Cristo bem-aventurados, porque cremos. Deus abençoe, pastor Ezequiel. Amém. É glorioso nós saber isso, né? Que nós, como o irmão Everaldo estava aqui, nós já estávamos no plano de Deus. Deus já tinha nos escolhido antes mesmo de nós nascer, antes de nós sermos gerados, nós já fazíamos parte do plano de Deus. Ele já tinha nos escolhido e já tinha destinado um lugar para nós, um tempo para nós, que é na sua presença, né? Então nós nos sentimos privilegiados por ter sido alcançado por esse amor de Deus. Que você saiba aí na sua casa, no seu lar, que você faz parte do plano de Deus, sim. E agora você, como parte do povo de Deus, você tem o privilégio de poder trazer essa mensagem do amor de Deus para outras pessoas que ainda precisam ser alcançadas. Esse é o nosso papel como igreja, esse é o nosso papel como cristão, que é testemunhar a obra de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Muito obrigado. Aqui nós tivemos a participação de alguns irmãos, né? A irmã Lúcia, que é uma das a coordenadora, superintendente também, junto com o irmão Zeca Lima, seu esposo, um abraço para eles, do Ministério Infantil aqui da nossa igreja, e ela tem testemunhado, né, que a obra que Deus fez, e eu estava me lembrando, né, Deus, quando Ele alcança uma pessoa, Ele entra naquela casa, alcança o casal, e aí olha os filhos, as filhas abençoadas que a irmã Zeca, que o irmão Zeca e a irmã Lúcia tem, e o ministério que eles tiveram, alcançando adolescentes, como líder de adolescente, que a irmã Jerusa foi. Então é muito lindo a obra que Deus faz, né? Então Deus abençoe. Também a irmã Fátima comentou ali sobre a obra que Deus fez através da perseverança do seu esposo, né? Que ficou firme, e aí ela vindo, agora se batizou, agora há pouco tempo também, né? E a perseverança dele fez com que ela também viesse, e agora está junto nessa caminhada. E tantos quantos outros, né, que têm sido assim através da fidelidade, da perseverança. Então, persevera na presença do Senhor.
que Deus escolheu a tua vida, a tua casa, a tua família com um propósito. Então fique firme na presença do Senhor. Quando eu vejo casos assim, eu lembro de Paulo, né? E Silas dizendo para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que ficam esperando. Não, se o meu marido for, eu vou. Se a minha esposa for, eu vou. Se o meu filho for, eu vou. Se o meu pai for, eu vou. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, né? Que comece pela tua vida essa mudança dentro da tua casa, dentro na tua vida, na tua empresa, onde tu está, na sociedade em que nós vivemos, né? Que comece pela tua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo, entrega a tua vida para Jesus. Eu quero agradecer aos nossos professores, que Deus abençoe grandemente. Quero agradecer a você que participou dessa escola juntamente conosco, você que fez os seus comentários aqui. Nem todos a gente consegue ler, mas consegue compartilhar aqui, né? Porque tem o andamento da aula também, mas eles são muito valiosos. Esse comentário aí, ele agrega muito para os irmãos que estão na turma, vamos dizer assim, né? Nessa aula, né? Nós chegamos aí a aproximadamente 100 irmãos conectados conosco, agora estamos em 60, né? Temos algumas vezes a internet cai, aí ele volta e tal, então esse número ele vai flutuando, mas é uma turma muito abençoada, é um grupo de irmãos debruçados. E muitos pastores distritais também que estavam, né? Nós louvamos a Deus pela participação de cada um deles. Pastores distritais, o nosso pastor presidente, pastor Paulo Roberto, que Deus abençoe, que é um grande incentivador da escola dominical, frequentador assíduo à nossa escola dominical. Eu nasci e me criei aqui na igreja em Gravataí, né? Então eu digo para os irmãos, eu não sou velho, eu comecei novo, eu estou na terceira matriz, eu sou do tempo da matriz de madeira, né? E uma alegria que eu tenho é que a nossa igreja sempre foi uma incentivadora da escola bíblica dominical. E desde que o pastor José Bento assumiu a nossa igreja, nunca se suspendeu uma escola dominical por motivo nenhum. É verdade. Os batismos que acontecem depois da escola dominical, quando é no domingo pela manhã. Então sempre tem se primado pela escola bíblica dominical. Então eu louvo a Deus, e é o segredo, né, de nós termos uma igreja biblicamente abalizada, né, uma igreja biblicamente sadia, né, espiritualmente sadia, porque estamos alicerçados na palavra de Deus. Então que Deus abençoe o nosso pastor e também tantos outros irmãos da grande Porto Alegre, do interior do estado, né, que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos. O irmão Paulo Sérgio e a irmã Isabel, que estão lá em São Paulo, lá em São Caetano, que eram alunos nossos da escola dominical, também estão acompanhando lá. Continua. Então, isso é algo muito maravilhoso também que está acontecendo nesses dias. A igreja tem alcançado lugares, a escola dominical tem alcançado lugares, porque infelizmente, alguns lugares, alguns crentes aí que têm talvez não tanto tempo, né, de conversão, quando a gente fala de escola dominical, eles perguntam: como assim? O que é isso? Né? Você está tendo a oportunidade de conhecer o que é isso, né? A escola bíblica dominical, uma escola tão forte que nem a pandemia conseguiu parar ela, nem o coronavírus parou ela. Parou o campeonato de futebol em todos os lugares do mundo, mas a escola dominical continua, porque há uma igreja que ama a palavra de Deus. Então eu quero agradecer a você pela presença. Também quero já te convidar, às 19h30 nós teremos o nosso culto da família. Quero te convidar a conectar conosco para estarmos juntos neste culto, que é uma bênção, tem sido uma bênção dentro dos lares. Jesus tem salvado, tem feito grandes obras. E eu quero que meu desejo é que você participe desse mover de Deus também na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Vamos estar orando neste momento. Quero que você, se você tem uma necessidade, você coloque aí onde você está, coloque na presença do Senhor. Se você pode, faça um sinal levantando a sua mão.
se você está tomando a decisão, olha, eu quero entrar neste grupo dos eleitos, eu quero entrar neste grupo, eu creio, agora eu estou entendendo que não é pelo que eu faça, não adianta só eu dizer, eu sou bonzinho, eu não prejudico ninguém, eu tenho uma vida certinha, mas se eu não confessar a Jesus como meu Salvador, eu não estou no grupo dos eleitos, né? Então, se você está entendendo isso e quer confessar a Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida nessa manhã, eu quero te convidar a estar orando juntamente conosco. Vou convidar o nosso professor, ele vai estar fazendo essa oração juntamente conosco nessa manhã. Só complementando, né, pastor Jaime, se você tiver alguma dúvida relacionada ao que foi abordado nessa manhã, né, pode colocar nos comentários, depois a gente responde. Né? Com certeza. Isso é importante. A aula está terminando, a nossa reunião online está terminando, mas você pode comentar aqui e aí depois a gente dá a resposta lá, o esclarecimento necessário, sem problema algum, tá certo? Nós estamos aqui para somar, né? Não só eu, nem só os pastores, mas também outros professores que fazem parte do nosso trabalho aqui, estão sempre prontos para responder a dúvidas e perguntas que eventualmente venham a surgir. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos por tua bondade e graça, por nesta manhã poder estar assentado em torno da tua palavra e aprendendo um pouco mais da tua revelação, da tua vontade para a vida do ser humano. No que diz respeito, Senhor, à eleição e à predestinação, porque todas as coisas verdadeiramente são feitas por Ti, para Ti e somente para Ti. Te louvamos e te bendizemos e pedimos, Pai, que Tu venha abençoar todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco nesta manhã. Venha, Senhor, a suprir as necessidades, venha, Senhor, a agir em meio às dificuldades que, porventura, cada um possa estar experimentando. Que o Teu nome seja glorificado e a Tua vontade seja estabelecida para a Tua glória e o Teu louvor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Até a noite, às 19h30, no nosso culto da família. Não esquecendo que somos igreja sempre, fora do templo por um tempo, mas desigrejados nunca. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.